Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar sobre a minha videoaula, tá? Eu sou aluno da Uniaselv, faço bacharelado em Educação Física e essa disciplina é referente ao estágio 2, certo? Meu nome é Gabriel Denil Souza Pereira Mendes e o título do meu trabalho é A Cinesiologia e a Biomecânica do Nado de Crawl. Quais os objetivos do meu trabalho, dessa videoaula? É mostrar a ação do corpo e saber quais os músculos trabalham durante o nado de crawl. Demonstrar os exercícios educativos que podem melhorar a técnica e eficiência desse nado e saber os benefícios que a natação pode trazer para a gente, certo? Aí vamos lá. Fundamentação teórica, certo? Vida saudável. Sabemos que para ter uma vida mais saudável, né? Uma das saídas é a prática de atividade física, né? E o que a gente pode fazer sobre isso? Devemos incentivar as crianças desde cedo a prática de exercício, a prática de esportes, certo? Para que ela tenha uma vivência do esporte desde cedo e acaba tendo essa prática por toda a vida, certo? Dentro dos esportes, qual a boa saída que podemos ter desde criança? A natação, tá? A natação é uma ótima saída devido a criança poder praticar a natação desde o início, né? desde o nascimento. Dentro da natação, a gente tem os nados, certo? E dentro desses nados tem o nado de crawl, certo? Que para mim é o nado, para mim não, ele é o nado mais rápido e mais eficiente, certo? Qual característica esse nado pode ter em comparação com os outros? Que ele tem braços e pernas alternadas, certo? E tá aí um exemplo de eficiência, né? Vamos falar o que é eficiência agora. A eficiência ela é determinada quando percorremos uma certa distância, grande ou pequena, em um menor tempo com um menor gasto energético, certo? Tá aí o exemplo do nadador que eu botei, o Michael Phelps, certo? E para mim ele é o atleta mais eficiente da natação de todos os tempos, né? Ele nada muito fácil e comparado com os outros ele se destaca muito em várias provas, então ele é muito eficiente. A história do nado crawl. O nado crawl ele apareceu pela primeira vez no ano de 1859, né? Um nadador chamado Python. Esse nadador fez uma competição, fizeram uma competição, ele nadou o nado de crawl e acabou ao final sendo desclassificado, porque ele descaracterizou o nado que existia na época, né? Que era o nado de peito, que foi o primeiro nado a ser inventado, vamos dizer assim. Porque a natação mesmo, ela vem desde os primeiros homens, né? Que a gente poderia usar ela como pesca, forma de sobrevivência mesmo. E aí, primeiro veio o nado de peito, depois o nado de crawl, que apareceu em 1859, como eu falei. Depois desse episódio, o nado de crawl ele só apareceu 10 anos depois por um homem chamado de Trudgen, certo? Aí sim, como ele era um nado mais eficiente, e aí as pessoas começaram a ver, e aí ele se espalhou para o resto do mundo, tá? Quais as características do nado de crawl, né? O nado crawl tem como característica pernas e braços alternados, como eu falei. Ele é realizado na horizontal, né, na superfície da água. A cabeça é virada para o fundo. Quando isso muda? Quando realizamos a respiração. Que a respiração, para mim, do nado de crawl, ela é a parte mais difícil, que é a respiração lateral. Difícil por quê? Mais em questão de quem está aprendendo, certo?
Porque quem já faz a respiração lateral, ela é bem simples, mas quem está aprendendo a coordenação motora, você tem que fazer braços e pernas, e ainda tem que fazer a respiração olhando para o lado, aí fica bem complicado. Mas com a prática você acaba conseguindo também, né? Quando essa respiração lateral acontece? Dentre os ciclos de braçada, certo? Quantos ciclos de braçada, quantas braçadas se caracterizam para realizar um ciclo de braçada? São 2 braçadas, certo? A cada 2 braçadas realizamos um ciclo de braçada. E dentro desses ciclos a gente faz a respiração. A respiração se caracteriza de 2 maneiras, né? Quando você respira uma vez a cada ciclo de braçada, por exemplo, se você quiser respirar só para um lado, não tem problema. Vamos dizer que seja para o lado direito. E aí ela se caracteriza respiração unilateral. Quando você respira para os 2 lados, quando que acontece isso? Quando o atleta respirar a cada 3 braçadas, né? Na braçada 1, vamos dizer que ele respira para o lado direito, passa 2 braçadas sem respirar, depois respira para o lado esquerdo, né? Quando isso acontece, a respiração se caracteriza como respiração bilateral, certo? Agora vamos para a braçada. A braçada do lado de Krauss, ela se caracteriza de 2 formas. A parte aérea, né? Que é a que passa fora da água, e a parte submersa, que é a parte aquática, certo? Na fase aérea, ela pode ser realizada de 2 maneiras. Com o cotovelo alto, certo? Que é a mais utilizada, a mais confortável. E a com o braço estendido, né? O braço bem estendido. Realizamos a abraçada do crawl, mas geralmente quem faz essa abraçada? Mais nadador de velocidade. Quem treina provas de 50 e 100 metros. Porque acima disso, como o movimento é bem, como vamos dizer assim, ele tem uma tensão muito grande sobre o ombro, o atleta acaba cansando e não consegue nadar provas acima dessa metragem de 100 metros. Aí a parte submersa, certo? Na parte submersa da braçada, temos 2 fases também. A puxada e a empurrada e a entrada e a pegada, certo? Ela se caracteriza como a parte de arrasto, né? Que é a parte que você traz o braço, puxa até o fim e arrasta o seu corpo para frente. Leva o seu corpo para frente, certo? Já as pernadas, elas são realizadas de formas alternadas, certo? E ela caracteriza 10% da fase propulsiva do nado, né? Consequentemente, abraçada 90% da fase propulsiva, certo? Qual a principal característica dessa pernada? É o equilíbrio e a manutenção do corpo na superfície da água, certo? Claro, você não bater perna, sua perna vai afundar e você vai ter que arrastar muito mais água, né? E vai ficar meio mais complicado. Então, a pernada, você equilibrando o corpo na superfície, você consegue nadar bem mais rápido, com menos resistência. As viradas do nado de crawl, elas podem ser feitas de 2 maneiras também, certo? A virada simples, que é você vem nadando, toca a mão na borda, faz aquela troca, né? Bota o pé na borda e empurra, certo? É simples, você tocou, voltou. E a virada olímpica, certo? Que é aquela virada que você acaba dando uma cambalhota, tá bem? As golfinhadas. Quando é que a golfinhada pode ser feita no nado de crawl? Ela pode ser feita 15 metros após as viradas ou após a saída do bloco, tá? Você acabando passando essa metragem de 15 metros, o atleta, numa competição oficial, você acaba sendo desclassificado, certo? Que é a golfinhada, é aquele movimento de ondulação que o atleta faz com braços estendidos na parte aquática, né? Quando você pula ou faz a virada no fundo da água.
A saída do nado de crawl, ela é realizada igual aos outros nados, né? Na verdade, igual o nado de peito e borboleta. O nado de costas já é realizado de dentro da água, né? A saída. Então, ela é do bloco e você tem que realizar a saída de cima do bloco, certo? Pois é, agora vamos para a ação dos músculos no nado de crawl, né? Na ação das pernadas, que temos a pernada para baixo e para cima, quando a gente efetua a pernada para baixo, a gente tem os movimentos de extensão dos quadris, certo? Extensão dos joelhos, extensão dos tornozelos e a rotação medial dos quadris. Nesse movimento, quais os músculos que trabalham? Certo? O quadríceps, o glúteo máximo, o bíceps femoral, semimembranoso, adutor magno, tríceps sural, glúteo médio e o glúteo mínimo, tá? Quando a gente faz o movimento de batida de perna para baixo, certo? Qual os movimentos que a gente tem? Flexão dos quadris, extensão do joelho e a extensão dos tornozelos. Qual os músculos que a gente trabalha nesse movimento? O iliopsoas, certo? O reto femoral, o grácil, o pectíneo, sartório, o quadríceps e o tríceps sural, certo? Nos movimentos de braço, certo? A gente tem o movimento de agarre e tração, que ele se caracteriza com o braço estendido para frente, certo? Cotovelo ligeiramente flexionado, né? Aquele movimento assim que eu já falei. O cotovelo ligeiramente flexionado, certo? Quais os músculos que trabalham nesse movimento? O grande dorsal, redondo maior, o tríceps e o bíceps. Peitoral maior, peitoral menor, deltoide anterior e o trapézio, certo? Quando a gente faz o empurre, né? O empurre da braçada, que eles caracterizam quando? Quando o braço está para trás com o cotovelo estendido, né? Aquele, ó, final da braçada, certo? Quais os músculos que trabalham? O deltoide anterior, trapézio redondo maior e menor e os peitorais, certo? Já no desmanche, né? Quando finaliza a braçada, né? Quando o braço está estendido para trás, né? Quando você faz aquele movimento, ó, saindo da água, certo? O músculo que trabalha é o deltoide e o trapézio. Quando a gente faz a entrada, que é, ó, com o braço estendido à frente, para frente, né? O músculo que trabalha também são o deltoide e trapézio, certo? Quais os benefícios que a natação pode trazer para a gente, certo? A natação, ela melhora o sistema imunológico, né? Sabemos já que devido à pandemia que está acontecendo, estamos todos em casa, que o sistema imunológico é muito importante, né? Para combater essa doença, né? Sabemos que você tendo um sistema imunológico, você tem menos risco, né, de morte, né, e de sentir menos, como é que se diz, sintomas, né? Então, a prática de esporte, da natação, principalmente, melhora o sistema imunológico. A gente tem uma melhor respiração, né, uma melhora do sistema respiratório, estimula o tônus muscular, né, porque vimos aí que ele trabalha quase todo o corpo, né? Muitos músculos. Melhora a coordenação motora, por isso é importante na fase inicial, né? Quando a gente está nessa fase de criança, adolescente, que é a fase que a gente melhora a coordenação. Combate a obesidade, né? Um fator de risco também na pandemia, a obesidade, então, muito importante. Diminui o estresse, certo? Aumenta a socialização, né? Quando você está fazendo ali aquela aula com outras crianças.
Então, consequentemente, melhorando a socialização, melhora a autoestima, né? E, por fim, melhora a circulação sanguínea, certo? Os procedimentos de estágio, né? Qual metodologia que a gente utilizou, certo? Eu fiz esse estágio na academia Eugênio Fortes, lá do Horto Florestal, certo? De uma forma remota, né? Devido à pandemia, a gente está tentando se adaptar, certo? Foi mediante a uma observação virtual, né? E vídeos. Foi feita uma entrevista com o supervisor do estágio, né? Que foi o que me auxiliou, o professor Cícero, certo? Lá da academia. E também esse estudo teve como base também experiências que eu já tive na academia, conheço o trabalho lá da academia Eugênio Fortes e trabalho com essa área de natação já tá com muito tempo, certo? E também, por fim, estudos já realizados na área, né? Também foram fundamentais para a construção desse estágio, desse estudo. A natação na academia, né? Sabemos que esse estágio ele é realizado em academias, clubes, parques, né? Qualquer lugar, menos na sala de musculação, certo? Então o meu foi realizado lá com base na natação, lá da academia Eugênio Fortes, certo? Lá tem uma piscina semi-olímpica de 8 raias, né? E bem grande, é bem confortável, que geralmente o aluno tem uma raia para fazer exercício, certo? Tem bastante espaço para botar vários níveis, né? E dentro disso temos uma metodologia própria na academia, né? Como é essa metodologia? Essa metodologia é a metodologia Gustavo Borges. Quem foi Gustavo Borges? Foi um nadador, né? Medalhista olímpico da década de 90, certo? E depois que ele terminou, né, a fase de atleta, ele investiu em ensinar, né, a natação para outras pessoas. Então ele montou essa metodologia, né, que lá eles aderiram na academia, e ela já está em todo o Brasil, já está espalhada, né? Quando eu trabalhei na academia, que foi quando chegou a metodologia, já existiam mais de 300 academias no Brasil que já tinham aderido a essa metodologia, né? Hoje já está até outros lugares, outros países já têm aderido a essa metodologia, certo? Como que se caracteriza essa metodologia, né? O principal, a parte principal que eu acho que ela se caracteriza na divisão dos níveis, né? Porque esses níveis são diferenciados por idade, mas também por habilidade motora, certo? Então, vou falar aqui os níveis, né, que são divididos lá, que é o BB 1, 2 e 3, que essa idade varia de 6 meses a 3 anos, certo? Tem a adaptação, que é após 3 anos. Aí temos a iniciação, que é de 4 e 5 anos, AP1, 6 e 7 anos, AP2, 8 e 9 anos, AP3, 10 anos. E aí temos também os adultos, né? Que aí temos que trabalhar eles têm que trabalhar com todas as categorias, não só com as crianças. Certo? A partir disso, né? Meu trabalho ficou por trabalhar mais com os níveis de AP2, 3 e adultos, né? Que já são uma fase que a pessoa já tem uma coordenação motora mais apurada, certo? E consegue realizar mais exercícios, né? Vamos já ver mais na frente, certo? As aulas lá nessa metodologia, elas já são pré-estabelecidas, né? O professor já tem uma aula pré-feita, como se fosse dizer assim, ele já sabe o que vai trabalhar na semana, né? Por exemplo, nessa semana você trabalha peito e borboleta, na outra crawl e costa, na outra virada e saída. Aí só um exemplo, certo? Que eles já pré-estabelecem. Quando é que o professor tem a autonomia na aula?
na realização dos educativos, certo? Que é onde a gente vai entrar na parte do estudo. Na realização dos educativos e também a autonomia que o professor tem é no treinamento em si, né? Porque dentro de cada nível, os alunos também se diferenciam porque cada um tem um nível, cada um tem sua individualidade. Então, nem todo treino, principalmente dessa categoria acima de 8 anos, ele pode ser igual, porque tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Então, uns são mais rápidos, outros mais lentos, um tem um nível de aprendizagem diferente de cada um, então, e aí temos que respeitar a situação de individualidade e um treino diferente para cada pessoa, né? E aí temos as avaliações. Nessa metodologia, a avaliação é mensal, certo? Eu acho que ela varia de um mês e meio ou a cada 2 meses, certo? E aí o que eu acho mais interessante nessa avaliação é que eles podem dar o feedback com o pai, né? Certo? Porque lá na avaliação tem tipo os bonequinhos e o que cada aluno realiza, né? Consegue realizar. Então nessa avaliação aqui, esse ano, um exemplo, né? Ele realizou certos exercícios. Pá. E nessa daqui ele já conseguiu realizar um exercício a mais. E assim vai, né? E aí eles conseguem dar esse feedback com o pai e saber mesmo o que o aluno aprendeu nesse período, que ele avaliou de uma avaliação para outra, né? Então, eles têm como dar uma resposta para o pai, ó, ele aprendeu a fazer isso, aprendeu a fazer uma virada, aprendeu a fazer uma golfinhada, aprendeu a nadar o crawl, tá, assim, certo? E dentro disso eu fiz uma intervenção remota, né? Como? Porque eu fiz em casa mesmo, devido à pandemia, e aí eu no lugar de passar o exercício, né, juntamente com o professor, que eu não estou lá na academia, eu analisei o exercício, certo? De forma remota. Então, eu vi vídeos, também gravei um vídeo com um aluno meu que eu tenho, não na academia, mas no personal, né? E aí eu passei 2 exercícios educativos, por quê? Porque dentro disso não varia só a idade, né? Eles podem passar de nível não só pela idade, mas também pela habilidade. Então, quando você realiza, né, certos educativos e consegue fazer certos nados, você pode passar o nível, né? Então, dentro disso, eu analisei esses 2 educativos. Vamos dizer que o meu aluno aqui, ele tem 8 anos, ele é AP2, e aí ele já faz certos educativos que os alunos de só os AP3 podem fazer. Então, na próxima avaliação, ele poderia passar, né? Então, eu fiz isso voltado como se eu estivesse trabalhando lá dentro da academia, né? Então, aqui eu analisei 2 educativos, certo? Eu passei para ele 2 exercícios, um de coordenação de pernas, braços e respiração, e o outro para melhorar a fase aérea da braçada, né? O de coordenação é um exercício simples, que você realiza 3 braçadas, fica na lateral e bate 10 pernadas olhando para o lado direito. Depois você faz 3 braçadas, olha para o lado esquerdo e bate 10 pernadas para o lado esquerdo, certo? É bem simples. Aqui no vídeo que eu botei aqui para demonstrar, ele fez 2 braçadas e 10 pernadas laterais na volta para o outro lado, certo? Porque a piscina é um pouco menor, mas não descaracteriza o exercício, acaba sendo bem parecido. Então, o aprendizado, mesma coisa. Então, nesse outro exercício aqui da fase aérea da braçada, o aluno está fazendo uma variação com a prancha, né? No primeiro exercício também ele pode ser feito sem a prancha. Quando você está fazendo a fase aérea da braçada, você faz aquela puxada normal, né? O arrasto. Quando você está na fase aérea, você toca no ombro e joga à frente, certo? Aqui ele fez uma variação com a prancha, mas pode ser feito sem a prancha também. É um exercício simples. Geralmente quem fez natação já realizou esse exercício, né? Certo? Você fica com aquela braçada mais curvada, você consegue furar a água, né? Como que a gente chama, então, fica uma braçada mais bonita. E aqui, no outro slide,
ele está nadando o crawl após ter feito esses 2 exercícios, certo? Porque eu sempre gosto de fazer ali na metodologia, eles fazem o feedback mensalmente, a cada mês e meio, né? E aí tem a questão do pai e tal, e tudo. Mas eu gosto de fazer o feedback de aula a aula, aula em aula. Então eu vejo se o aluno melhorou, questão do tempo, a questão de estar nadando melhor, nadando mais bonito, mais eficiente, de aula a aula. Cada aula eu vou analisando, vou tendo esse feedback, certo? Passo os educativos e vejo se ele melhorou, certo? E aí do lado eu tenho dois nadadores, né, que eles são brasileiros, referências no nado de crawl, né, que é o nado que a gente está falando no estudo aqui. E é o César Cielo e o outro é o Bruno Fratos, né? O César Cielo a gente já conhece, geralmente quem viu falar de natação já é campeão olímpico, né? Tricampeão mundial, certo? Mas não participou da última Olimpíadas, né? Aí a foto que ele foi eliminado, né? E quem foi para a Olimpíadas foi esse do lado dele, foi o Bruno Fratos, que hoje ele é o mais rápido nadador de 50 metros aqui no Brasil, né? São referências nas provas curtas de 50 e 100 metros. Certo? E vamos falar um pouquinho das referências, né? E aqui que a gente viu foi a história da natação, certo? A análise sistemática do nado de crawl, os benefícios da natação para bebês de 6 a 24 meses, o jornal Esporte e Medicina Internacional, certo? A natação e atividades aquáticas, subsídios de ensino. Passando aqui o slide, vamos ter o nadando mais rápido possível, né? Uma edição de São Paulo. E a composição corporal e hábitos alimentares adolescentes. Tá? E aqui eu queria dizer muito obrigado para quem assistiu o vídeo, certo? Espero ter passado um pouquinho do que eu aprendi no estágio, né? E espero também que vocês tenham a oportunidade de conhecer a natação, certo? E desfrutar desse esporte maravilhoso, tá bom? Queria dizer muito obrigado. Até a próxima.